Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este quarto trimestre de 2011, quase terminando já o nosso trimestre. Estamos estudando o livro de Neemias. Temos como tema aí integridade e coragem em tempos de crise. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que traz para nós como título as consequências do jugo desigual. A nossa leitura bíblica em classe está aí no livro de Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao versículo 29. Vamos ler então. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos, nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio e dos levitas. Nós temos aí como texto áureo na nossa lição, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E a nossa verdade prática diz: o casamento não é um mero contrato social, mas uma instituição divina, que tem de ser levada a sério e firmada de acordo com a vontade de Deus. Ao lermos a palavra de Deus, nós vamos ter aí uma nítida noção sobre o casamento misto, que quer dizer o casamento entre um fiel e um infiel, ou seja, entre aquele que serve a Deus e aquele que não conhece a Deus. Então é bem diferente a situação entre esses dois nubentes. Quando existe então esse tipo de casamento, em 95% dos casos, este casamento terá grandes chances de ser um casamento infeliz, se não houver separação. Porque em mais de 30% desses casos, existe então a separação desses casais depois. Mas a maioria, a grande maioria, se não separa, pelo menos o que acontece é um casamento infeliz. Não existe possibilidade de alguém espiritual viver com alguém que não tem temor de Deus. Então vai ser um casamento de grandes tribulações. É claro e evidente que o crente, obedecendo a palavra de Deus, nunca vai ter a iniciativa de se separar, nunca vai ter a iniciativa aí de brigar, discutir, de causar aí a divisão do casal. O crente deve ser humilde, deve orar pelo seu cônjuge, deve passar aí toda a vida orando, jejuando, buscando ganhar esse cônjuge para Cristo. Nunca foi a vontade de Deus que os israelitas se misturassem com as nações de Canaã. Sempre Deus advertiu, antes deles entrarem, foi feita a advertência para não se misturarem com eles,
que era para destruí-los, não deixar nenhuma pessoa viva, nenhum ser que respirava deixar vivo naquela nação, significando exatamente essa batalha espiritual que nós vivemos. Os filhos de Deus não podem se misturar com os filhos de Belial. Nós podemos pregar o Evangelho para eles, podemos ter na família pessoas que não são convertidos a Deus, podemos aí comer junto, podemos fazer muitas coisas juntos, é família. Agora, nunca podemos participar dos seus pecados. Sempre devemos nos lembrar que o nosso tempo é para Deus. A nossa vida é dedicada a Deus. Exige sacrifícios, exige deixar de fazer muita coisa que até é lícito, mas nós não vamos fazer, porque nós temos uma vida dedicada a Deus. Nós temos que ter tempo para ler a Bíblia, para orarmos, para nos congregar, principalmente aí nesse período de festas do fim do ano. Muitos crentes se esquecem disso, e aí se misturam com o mundo, se esquecem da leitura bíblica, se esquecem de orar, se esquecem de congregar e vivem em glutonarias, vivem em festas mundanas, gostando disso, deixando a comunhão com o Senhor. Então devemos tomar muito cuidado para não nos misturarmos além do que podemos, não ir além do que nos permite. Lembre-se sempre, o Espírito Santo do Senhor tem ciúme de nós, ele habita em nós, nós pertencemos a Deus. Devemos viver em comunhão com Deus, nunca deixarmos isso. Lembre-se que o reino de Deus é um reino diferente. Então, cuidado para não perder a noção de quem você é, não perder a noção de quem você representa, não perder a noção de união, de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. Então nós sabemos que lá no tempo de Neemias, eles estavam se unindo com mulheres chamadas, nós podemos chamar de pagãs, não é verdade, né? E podemos chamar aí de povos idólatras. Eles tinham a sua idolatria, adoravam pedaços de pau, de madeira, né, de todo tipo de coisa. Eles adoravam seus deuses que fabricavam com as suas próprias mãos e adoravam aquele pedaço de pau, aquele pedaço de madeira ali, aquele pedaço de pedra. É interessante, a idolatria é uma coisa cega, totalmente cega, porque com o mesmo pedaço de pau a pessoa faz lenha para cozinhar, e aquela mesma madeira ele faz um Deus, depois se ajoelha diante desse Deus, pedindo as coisas desse Deus. É uma coisa inacreditável. Mesma pedra que serve para a pessoa se assentar, pedra que serve para tanta coisa aí, construção e tudo mais, a pessoa pega a mesma pedra, faz uma imagem, daqui a pouco está ajoelhada diante dessa imagem. Como é que pode uma coisa que ele mesmo fez, uma coisa sem vida, e ele adorando aquilo? Pessoas pegam aí gesso na natureza, que faz para fazer forro de casa, é o mesmo gesso que faz uma imagem, daqui a pouco está se ajoelhando diante da imagem, como se aquela imagem pudesse fazer alguma coisa por ele. Faz mão na imagem, mas a mão da imagem não mexe, não faz nada por ele. Faz boca, mas aquela imagem não fala. Faz olhos, mas a imagem não vê. Faz ouvido, mas a imagem não ouve. Foi feita por um ser humano, por uma máquina que faz aí milhões de imagens aí. Não tem jeito, não tem vida. E Paulo diz que aqueles que adoram imagens, na verdade, estão adorando a demônios. Por detrás disso existe o quê? Demônios que influenciam as pessoas a se dobrarem diante de imagens. A idolatria é satânica. Por mais que a pessoa seja boazinha, que seja aí amorosa, que ajude os necessitados, mas ele está adorando a demônios, ele está vivendo debaixo de uma influência satânica.
Então, a idolatria é pecado terrível contra Deus. Porque você até está admitindo aí um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ninguém faz imagem dele, que ninguém nunca viu. Não tem jeito de fazer imagem dele. Os israelitas sofreram a vida toda deles por causa de idolatria. Foram levados cativos, foram expulsos das suas terras, até que aprenderam. Aprenderam que não deveriam mais adorar a imagem. Mas no tempo de Neemias aqui, estavam se juntando com outros povos do jeito que Salomão fez. Veja só, um rei tão importante, filho de Davi, um homem que Deus permitiu que construísse um templo em Jerusalém, um homem que Deus permitiu que fosse o rei que viveu mais em paz em Israel, que fez amizade com todos os povos, riquíssimo, comia em talheres de ouro, vasos eram de prata, os cavalos eram todos importados do Egito, os melhores que existiam, carros bordados a ouro, carros que eram conduzidos por cavalos, os cavalos viviam em estrebarias que até o piso tinha prata, uma riqueza tremenda. Reis, rainhas de outros lugares vieram e viram a riqueza, ficaram ali boquiabertos com a riqueza de Salomão, com a sabedoria. Deus deu sabedoria a Salomão como a nenhum outro homem, claro, tirando Jesus. E Salomão pecou contra Deus, arrumando várias mulheres idólatras, se misturou com elas, acabou adorando os deuses delas, sendo que Deus havia advertido que não fizesse isso. Ao invés então de Salomão ser um rei que levasse Deus a todas as nações por causa da sua fama, no final então o que aconteceu? Ao contrário aconteceu. Ele ensinou as nações a adorar deuses. Então Deus fez tudo o que poderia fazer por Salomão para que ele fosse exemplo para todas as nações, para que ele desse testemunho de Deus a todas as nações. Mas ele se corrompeu por causa das mulheres. Então a Bíblia afirma, e está aí registrado, então um homem que teve tudo o que um homem pode desejar. Ele teve mais mulheres do que qualquer outro homem na face da terra. Então sexo ele tinha mais do que qualquer outro homem teve. Ele teve mais riqueza do que qualquer outro homem teve. Ele teve mais inteligência, sabedoria do que qualquer outro homem. Ele construiu os melhores e mais lindos prédios. Se fosse hoje, seria o homem que possuía aí os mais belos carros, os mais belos aviões, os melhores, os mais caros. Seria o homem mais rico do mundo. E o que aconteceu com Salomão? Se desviou dos caminhos do Senhor. Se perdeu por causa da influência das mulheres, por causa da influência maligna, da idolatria. E ao invés de ser uma bênção para Deus, para a obra de Deus, se tornou maldição. No final da sua vida, ele, analisando toda a sua vida, ele ainda tem a chance de se arrepender. E ele diz, o que importa, depois de experimentar, de escrever provérbios, depois de escrever muito a respeito das coisas, de estudar sobre tudo, de saber tudo, de ter muita riqueza, eu cheguei à conclusão de que tudo isso é vaidade. E o que importa mesmo é temer a Deus, é amar a Deus. E ele diz, olha, lembra-te, jovem, dos dias da mocidade, lembra desses dias e se dedica a Deus, adore a Deus, sirva a Deus, faça a obra de Deus, antes que cheguem os dias da sua velhice, que você não enxergará mais direito, não ouvirá mais direito, não poderá falar mais direito, que não terá mais prazer nas coisas. Lembra de Deus antes de chegar esse tempo, porque pode ser até que você consiga se converter quando ficar velho e ainda ter chance de ser salvo. Mas você perdeu todo o tempo de fazer a obra de Deus, de ter um conhecimento de Deus, de ter a alegria de Deus no seu coração. Então lembra-te do Senhor, lembra-te enquanto você pode.